Caim e Abel. Por que Deus rejeita a oferta de Caim e aceita de coração a oferta de Abel? Qual a diferença dos dois? Qual é a diferença do sacrifício prestado? Qual é a exigência de Deus? Quero te convidar, vem comigo, vamos analisar a palavra de Deus. Olá, meu nome é Claudemir Pontes, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem e sempre digo, quem está debaixo da graça de Deus, na companhia de Jesus Cristo, sempre estará bem, mesmo enfrentando todas as situações. Quero desejar isso para você, que você esteja bem, esteja forte, que o seu dia seja maravilhoso, a sua vida cheia de vitórias, com certeza. Eu quero hoje estudar com você a vida de duas pessoas, dois nomes, logo no começo da Bíblia, Caim e Abel. Uma história muito conhecida, não é mesmo? Quando Deus aceita a oferta de Abel e rejeita a oferta de Caim. Mas eu queria analisar com você o porquê. Por que Deus rejeitou a oferta de Caim? Ora, por que Deus aceitou a oferta de Abel? Você já deve ter visto muitas coisas, ou ter assistido vários vídeos, ou ouvido várias pregações em púlpitos, igrejas, estudos e tudo mais. E você vai ver aí que realmente as pessoas têm as suas opiniões, as suas ideias, lógico, né? Sempre baseado na palavra, mas hoje eu quero colocar para você o que o Espírito Santo nos revela, o que eu tenho ensinado há muitos anos já sobre esta passagem bíblica, que acontece em Gênesis capítulo 4, que eu quero ler com você agora, Gênesis capítulo 4, a partir do verso 1. Coabitou o homem com Eva, sua mulher, esta concebeu e deu à luz a Caim. Então disse, adquiri um varão com auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Aconteceu que no fim de uns tempos trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que de Caim e de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, não é certo que será aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, o seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. História bem conhecida, e o que nós vemos aqui é a história de Caim e Abel, e você já deve conhecer. Se você não conhece, quero relatar rapidamente essa história para você. Caim e Abel são dois filhos, os dois primeiros filhos de Adão e Eva, e a Bíblia registra ainda em Gênesis que Adão e Eva tiveram filhos e filhas, e muitos filhos e filhas. Por quê? Porque Adão viveu 930 anos, então com certeza deu para fazer bastante filho, não é mesmo? Mas aí Caim e Abel são os primeiros filhos, tá bem? E aí quando a Bíblia registra que Adão conheceu Eva, na verdade tiveram um relacionamento sexual, aí veio Caim. E nesse trecho, e se você for pesquisar sobre o trecho no original, dá a entender, sim, dá a entender que Caim e Abel são gêmeos. Mas isso é uma coisa que você não precisa levar muito em conta. Não importa se são gêmeos ou se tem uma idade muito próxima. O que importa aqui é o que vai acontecer na história, tá bem? Mas dá ideia disso. Então, dá ideia que Caim nasce primeiro e ele tem o nome de Caim, que significa aquisição ou adquirir. Tanto é que Eva diz, adquirir do Senhor, com a ajuda do Senhor, um varão, um filho, né? Homem. Mas logo em seguida, então, a Bíblia registra que nasce Abel, e Abel, no original, significa sopro, alguma coisa mais suave. Então, no nosso entendimento, dá a entender claramente aqui que a colocação dos nomes aqui, cada um com seu significado, significa que o primeiro filho foi muito mais difícil para ela diz, adquirir com a ajuda do Senhor um varão. E logo em seguida, então, o outro filho nascendo com mais facilidade, né, que ela diz, foi mais fácil, mais suave, mais saudável, ou mais suave, então um sopro.
mais ou menos assim, nesse sentido, tá bem? Então assim, nascem os dois e os dois agora crescem e vão prestar um sacrifício ao Senhor, como a Bíblia registra. Depois de um tempo, eles vão prestar um sacrifício ao Senhor. Caim, depois de um tempo, Caim está trazendo os frutos, porque a Bíblia registra que Caim foi ser lavrador, agricultor também, e Abel foi cuidar de rebanho. Então é aquele que vai cuidar do rebanho da família, e Caim vai cuidar da parte de agricultura, lavoura, o agricultor, o lavrador. Então nós temos aí duas profissões muito importantes na alimentação. Agora, nesse momento o homem ainda não comia carne, Se você vai ver na história bíblica que existia assim a criação ali das ovelhas, do cordeiro, das ovelhas, para outros fins, Mas nós vamos ver aí que tanto um quanto o outro vão prestar um culto ao Senhor, um momento com Deus, Buscar de Deus ali a presença dele. Agora, a Bíblia registra que Caim traz os frutos e Abel traz a primícia do seu rebanho, o melhor cordeiro, o melhor animal. Então ele traz, a Bíblia diz que traz a primícia com a gordura. Então nós vemos aqui duas coisas que acontecem. Caim vai e colhe os frutos e Abel vai e mata um animal. Tá bem? Mata um animal. Agora, a pergunta é da onde Abel tirou a ideia de matar um animal? Da onde ele tirou a ideia? Um capítulo antes de Gênesis, você vai analisar aí no versículo 21, capítulo 3, verso 21, que Deus, para vestir o homem, logo depois do pecado, Deus tira a vida de um animal e da pele do animal faz vestimento para o homem. É daí, queridos, é daí que surge a ideia, ou o mandamento para a morte do animal. Então, Abel vem seguindo o quê? O ensinamento dos seus pais. É nessa fase, nesse momento agora da história de Adão e Eva que é registrado a morte do animal. Então nós precisamos colocar uma coisa no coração, que existia sim, embora Gênesis não registre em detalhes, tá bem? Uma ordem de Deus, existia sim uma ordem de Deus que foi passada para Adão e para Eva da morte do animal. E Abel vem seguindo fielmente esta ordem. É isso mesmo, fielmente esta ordem. Então nós precisamos entender que aqui Abel vai agradar ao Senhor, porque ele cumpre aquilo que era exigido por Deus. A morte de um animal e o derramar sangue. O que nós estamos trazendo esse vídeo para você agora, para mostrar aquilo que o Espírito Santo revela para nós, aquilo que nós estudamos na palavra, porque existe com certeza muitas pessoas, talvez a maioria das pessoas, ensinando ou pensando de uma forma um pouco diferente. Que não era necessário que tivesse derramamento de sangue, porque alguns inclusive dizem, lá no Velho Testamento se cita que Deus exige cereal também como sacrifício ou como oferta. Mas nós vamos lá no Velho Testamento procurar no livro de Levítico, por exemplo, que é o livro da lei, e nós vamos entender lá no capítulo 5 que Deus exige principalmente os cereais para aquelas pessoas que não tinham condições de comprar ou adquirir um pombinho, uma rolinha, um pássaro, tá bem? Uma ave. Não tinha condição de financeiramente de adquirir, então Deus dá a exigência de trazer o melhor do seu cereal, do cereal que ele conseguisse, para ali então trazer para o sacrifício como oferta, e depois aquele cereal ficaria para a alimentação dos sacerdotes, da família de Arão, da família dos sacerdotes, tá bem? Então nós vamos ver isso sim, que Deus também coloca ali sacrifícios de cereal, ofertas de cereais, sim, com o objetivo de sustentar os levitas e a família sacerdotal. Então eu entendo claramente aqui, e eu quero te colocar mais alguns versículos, que aqui nesse momento de Caim e Abel, a exigência era derramamento de sangue.
Era derramamento de sangue. Por quê? Porque isso aqui na verdade, esse ato de Caim e Abel agora, deveria ser a sequência daquilo que Deus fez para Adão e Eva quando tirou a vida de um animal para cobrir a vergonha do homem, porque o homem havia acabado de pecar, ele tinha vergonha agora, um sentimento que ele não sentia antes, ele não podia ficar nu, então Deus tira a vida de um animal, mostrando que um inocente morreria por causa do pecado do homem. E nesse momento agora também, eu creio claramente nisso, que Caim e Abel deveriam sim tirar a vida de um animal também para cobrir o seu pecado. Por quê? Porque era exigência de Deus. Em Levítico 17:11, a Bíblia diz assim: e a vida da carne está no sangue, e é o sangue que fará a expiação. Então, é muito claro aqui a exigência de Deus como derramamento de sangue para fazer a expiação. Não existe possibilidade de o homem trazer qualquer outra coisa diante de Deus para fazer a expiação do pecado. E como nós já explicamos sobre expiação em outros vídeos, nós vamos saber que expiação significa nada mais do que tirar o peso de sobre os ombros do pecado, quer dizer, tira o peso do pecado de sobre os ombros do homem. Então, o que faz a expiação, o que traz o perdão do pecado, então, vamos trazer um esclarecimento maior aqui. O que aproxima o homem de Deus é o derramamento de sangue. Hebreus 9:22 diz assim: sem derramamento de sangue não há remissão, não há perdão. Então aqui é exigência de Deus que haja o derramamento de sangue. E é por isso que nós afirmamos que nesse momento Deus não vai aceitar a oferta de Caim, porque não houve derramamento de sangue. Alguém pode perguntar: mas ele trouxe frutos, talvez isso não fosse proibido, porque na verdade aqui não existe nenhum tipo de ênfase quanto ao fruto, porque em Abel fala-se primícias do seu rebanho, e Caim diz apenas que era fruto da terra. E será que ele não trouxe um fruto do dia anterior ou qualquer coisa que ele colheu, queridos? Presta atenção, quando Moisés escreve Gênesis, ele está dizendo claramente aqui que o mais importante era cumprir, deixa claro que era cumprir a exigência de Deus. Por que ele não coloca nenhuma ênfase no fruto que Caim está trazendo? Porque não era importante, mesmo que ele trouxesse os melhores frutos, como eu acredito que ele trouxe, os melhores frutos não seria para Deus o correto, porque Deus exigiu o derramamento de sangue para que o homem se aproximasse dele. Nós estamos falando aqui de uma coisa muito além da nossa imaginação, é a aproximação do homem com Deus, não é qualquer coisa. E Hebreus 9:22, quando acabamos de citar, diz que sem derramamento de sangue não há perdão, e só recebendo o perdão o homem se aproxima de Deus. Então nós não podemos, inclusive, pensar de outra forma, porque senão nós vamos desvalorizar o sacrifício de Jesus na cruz, dizendo assim, aquele derramamento de sangue não era tão necessário, porque a gente pode fazer coisas humanas ou terrenas, ou as primícias do nosso trabalho, inclusive como na igreja, por exemplo, e Deus aceitaria como perdão do pecado. E isso está errado. Na verdade, nós precisamos entender que Deus exige derramamento de sangue. E nesse momento, Deus não aceita a oferta de Caim, porque não houve derramamento de sangue. Gostaria de deixar esta palavra a você e esse ensinamento, que é um ensinamento que eu já levo muitos anos para os grupos que eu ensino a palavra de Deus, porque realmente nós precisamos valorizar aquilo que Jesus fez na cruz, que é o derramar o sangue. A gente não pode trocar aqui os valores, tá bem? E eu creio, inclusive, que na história de Caim e Abel, Deus já deixa registrado, tá bem? A exigência dele, que é derramamento de sangue. Inclusive, depois que você vai ver histórias seguintes, você vai ver quando Noé, por exemplo, sai da arca, ele sacrifica um animal, derramamento de sangue. Você vai ver depois quando Deus exige de Abraão, Deus exige o quê? A morte do filho. Mas aí ele dá o quê para substituir o filho? Um cordeiro, tá bem? Animal morto, derramamento de sangue. O mais importante aqui é nós entendermos que sim, Deus tem uma exigência para o homem se aproximar dele,
é o perdão do seu pecado, e só tem perdão do pecado através do sangue derramado. E nós precisamos lembrar que Deus enviou o seu Filho para ir na cruz, cumprir a exigência que Ele mesmo fez, derramar o sangue. Derramar o sangue. Então, eu e você hoje não precisamos fazer nada para nos aproximar de Deus, a não ser aceitar Jesus. Esse é o único caminho, aceitar o seu sacrifício na cruz, receber o Cordeiro de Deus enviado por Deus. Então nós teremos o nosso relacionamento com Deus restaurado. Gostaria de deixar esta palavra com você. Se você se interessa, você se inscreva nesse canal, porque nós temos muitos vídeos aqui para que você estude, para que você aprenda, para que você se fortaleça. Gostaria muito que, se você tivesse qualquer dúvida, você deixasse nos comentários, ou qualquer opinião nos comentários também. E quero te abençoar com a graça de Jesus Cristo, dizer que o amor de Deus Pai esteja na sua vida, a graça de Jesus inundando o seu ser, e o Espírito Santo, que é a nossa direção, o Consolador, esteja falando com você todos os dias. Um grande abraço, muito obrigado.